E esse é mais um Fantasia no Ar. Ui. Que merda. Só pra dizer, gravou isso, tá? Puta que pariu. Beleza, galera? Estamos de volta aí com mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez vamos fazer uma resenha do novo álbum desses caras aqui atrás, ó, Carcass. Eu sou o Fábio Reis do Mundo Metal. E eu sou o Didio Vieira. Meu nome é Daniel Dante. E nós três aqui vamos falar sobre Torn Arteries. Depois da vinheta, fica aí. Vamos falar hoje sobre Torn Arteries, o sétimo disco de estúdio do Carcass, lançado no dia 17 de setembro de 2021. Mas vamos falar um pouquinho sobre a história da banda. Eu acho que é bem legal, antes da gente entrar no disco novo, a gente falar um pouquinho da história da banda, formada lá em 1986. Os dois primeiros álbuns dos caras, Reek of Putrefaction, de 88, Symphony of Sickness, de 89. E esses ainda são discos bem viscerais, bem extremos, discos que você ouvia ali na época, não tinha como ter a dimensão do que a banda iria ser e o tanto que eles iriam evoluir com o passar dos anos. Vocês concordam aí? Concorda aí, Daniel? Sim, com certeza. O Reek of Putrefaction, ele é bem tosquinho em termos de temas, em termos de produção, e a partir do Symphonies of Sickness, que é o segundo, né? Você já começa a ter alguns temas um pouco mais intrincados, composições um pouco mais intrincadas também, e a produção você já começa a ver uma evolução que a partir do Necroticism a coisa vai melhorando e escalonando cada vez mais, pelo menos na minha opinião. É isso. O Carcass começou literalmente nadando em sangue e no meio de carne humana ali, né, cara? Quase isso. É bem gore, né? Com o lançamento do Necroticism, isso aí começa a dar uma mudada. Quem ouviu o disco, quem ouviu na época o disco já viu que era uma banda que não ia ficar naquele começo, que os caras iriam evoluir, né? Uhum. E o Heartwork de 93 é um álbum já muito diferente de qualquer coisa que vinha sendo feita no death metal na época. É um disco já melodioso pra caramba, principalmente nas linhas de guitarra. E essa evolução acabou até dando uma desagradada na galera, não nem tanto no Heartwork, mas no álbum seguinte, né? Mas a banda já se mostrava totalmente diferenciada. Você curte qual você gosta mais, do Heartwork ou do Necroticism, Daniel? Eu gosto mais do Heartwork, em termos de qualidade, composição, me chamam mais a atenção, mas a gente estava falando até um pouquinho aqui antes de começar a resenha, né? Pra mim é Heartwork em termos de top 3 do Carcass, é Heartwork, Swansong e o Necroticism. Eu sou muito daquela filosofia de que você tem que digerir o disco, né? Não adianta você querer engolir ele de uma vez, porque nem sempre ele vai descer, né? Então, pra mim, isso foi uma coisa que aconteceu com Swansong. E eu gosto. Hoje, ele, por exemplo, passou o Necroticism, que pra mim era o segundão, entendeu? E, Didio, eu acho que muito também de você não tentar ficar rotulando, né? A partir do momento que você tem uma banda que ela lança 5 discos totalmente diferentes um do outro, que você vê que eles não se repetem nunca, vai mudando a sonoridade de cada álbum. Aí você ouvir um álbum dessa banda e tentar querer encontrar alguma coisa ali do passado, sendo que eles estão toda hora mudando, eu acho que não vira, né? Não vira porque é o que o Dan falou. Você pega o primeiro e o segundo discos ali, você já tem uma diferença gritante de um pro outro, né? E o Heartwork, cara, imagine se alguém lá no passado dissesse assim, olha, após ouvir o primeiro, né, dissesse assim, olha, o Carcass vai lançar um disco onde o clipe deles vai passar na MTV. Cara, quem iria acreditar? Ninguém, né? E acontece no Heartwork, né? Exato, e acontece exatamente no Heartwork, né? Então, eu acho que o Carcass é isso.
né? É uma banda que se reinventou, né, a cada disco, e eles fizeram isso com maestria, cara. Bom, depois do Hard Work vem o Sansão, e como a gente já comentou, um disco que muita gente acha que eles deram exagerada ali. Eu discordo, achei um disco diferenciado, de uma banda diferenciada, e pra mim já estava muito claro que eles iam experimentar sempre, então Sim. nada a estranhar. Depois desse lançamento a banda acaba e ela volta só em 2007, mas ela só lança em 2013, que é o Surgical Steel, um puta de um disco, cara. Um puta de um retorno, né, cara? Triunfante, né? É um disco que não tem nem muito, né, o que a gente comentar, cara. E... Você tem duas opções, gostar e gostar. Bom, depois de um hiato de 8 anos, dia 17 de setembro de 2021, nós finalmente podemos ouvir Torn Arteries. E, caras, eu vou deixar vocês comentarem primeiro, cara. Aqui, Daniel, qual foram suas primeiras impressões sobre o álbum? Cara, uma coisa que eu reparei é que eles estão voltando muito para aquela fase não tão melódica deles, não tão focado na coisa melódica. Você tem uma passagem ou outra, mas não é o foco. Você tem muitas músicas bem cadenciadas, bem pesadas, bem com aquele riff bem marcante, entendeu? Isso para mim, você consegue pegar umas 3 ou 4 músicas que tem essa característica. Tem a questão das mudanças de andamento também, que sempre fizeram parte aí do básico aí da banda, né? Então, assim, pra mim o disco ele traz os temas também das letras, então assim, pra mim o disco traz tudo o que você espera de um disco do Carcass. Pra mim tá cedo pra colocar esse disco aí junto dos meus campeões aí, né, que eu falei há pouquinho tempo aí, do top 3. Mas ele não é um disco que fica muito destacado em termos de qualidade se comparar à discografia como um todo, não. Pra mim ele é um disco bem honesto e que faz jus aí a tudo que o Carcass construiu até hoje. Boa. Didio? Eu enxergo esse disco como um retrospecto, cara, uma retrospectiva musical do Carcass. Eu acho que tem de tudo um pouco. Até outro dia nós falamos, né, Fábio? Eu disse que o Carcass fez exatamente o que o Helloween fez no último disco. Eu sinto que se você ouvir atentamente, você tem, de todos os discos, você tem um pouquinho ali, né? Então eles pegaram, como a gente diz, né? Fizeram uma coxa de retalho ali, e no final das contas é um disco que eu vou dizer surpreendente, né? Porque essa demora toda dá um certo receio, você fica meio com medo, oh meu Deus, o que será que vem agora? E eles entregaram um disco que, pra mim, na minha opinião, é um dos melhores trabalhos do estilo lançado em 2021. Eu curti. E esse disco ele era para ter sido lançado no ano passado, né? Por causa da Covid-19, ele acabou sendo adiado para 2021, né? Eles lançaram no ano passado o EP, o Despicable, né? Que ele já até vinha com uma das músicas que integraram o tracklist do Torn Arteries, que é a Under the Scalpel Blade. E também foi um EP muito bom, cara. Mas quando eu vi, eu não sei se foi só impressão minha, mas quando eu ouvi o EP, eu achei legal pra caramba, mas não fiquei assim maravilhado logo de cara. E já o disco, quando ele lançou agora, que eu ouvi, aí sim, eu ouvi e falei, caralho. Aí eu coloquei pra ouvir de novo, e cada audição que eu colocava, eu encontrava mais elementos ali. Eu achei que a colocação do Didio foi muito, muito pertinente de ser um disco que pega um pouco de tudo. Tem algumas partes ali que você pensa que você está ouvindo Necroticism, aí entra uma guitarra melosa ali fazendo um solo que você remete ao Swansong, aí entra uma parte mais técnica que você fala, putz, isso aqui é hard work puro. Sim. Total. É um disco que faz menção ao passado da banda, mas também olha pra frente. Ele não fica se auto-homenageando, se auto-clonando, se auto-plagiando. Ele olha pra frente, expande horizontes. Cara... É um puta de uma amálgama, né, cara? De toda a carreira da banda. Só não tem a parte tão grind, né? Que você tem do iniciozinho. Mas fora isso, cara, tá tudo lá, entendeu? Mas ó, vou te falar uma coisa, sem querer ser muito herege, assim, ainda bem que não tem a parte grind, que eu acho que era a parte menos interessante deles.
Eu acho que foi a parte que trouxe os holofotes para eles no início, junto com a temática, né, cara? E aquelas capas de açougue de quinta categoria. Mas depois a gente, exatamente como a gente já comentou, a gente teve a evolução e a saída desse estilo, né, para uma coisa com uma visão um pouco mais def tradicional, vamos dizer assim. Então foi uma evolução, de fato foi uma evolução. Eu não acho ruim a fase grind, mas obviamente eu prefiro a fase mais a partir do necroticismo. Eu não sei se o Didio concorda comigo, isso aí é gosto pessoal, né? Pode ser que ele não concorde. Uhum. Mas eu sempre vou preferir um lado mais técnico, mais bem produzido, mais melodioso, que tenha agressividade também, do que só a tosqueira pura e simples. Não que eu não goste da tosqueira pura e simples, mas se a banda tem potencial para sair um pouco disso e mostrar que é mais, eu sempre vou preferir essa fase. Não, eu concordo plenamente, cara. Eu acho que um item que eu aponto em um disco, independente do estilo que seja, é uma boa produção. Eu acho que uma boa produção ela entrega um trabalho honesto, né, que já é honesto por si só, e essa produção ela só vem agregar, cara, ela só vai somar. Então eu acho que se a banda se mantiver fazendo o estilo que eles fazem, mas de uma forma produzida, bem produzida, melhor produzida, né, cara, eu acho que isso daí é literalmente a cereja do bolo, cara, é juntar o útil ao agradável. Eu acho que eu concordo, eu gosto de algumas coisas toscas, vamos dizer assim, mas eu prefiro uma coisinha mais organizadinha, né? Vamos dar uma organizada no meio do campo aqui, vamos fazer uma coisinha bonitinha aqui, né? Vamos tentar chamar aí uma galera que também curte, né, coisa limpinha, né? Mas sem soar pop, evidentemente. Sim. Né? Tendo ali uma produção, mas a essência, né, ali da violência sonora. Eu acho isso sensacional. Ô Daniel, a gente menciona sempre esse termo concha de retalhos. Às vezes ele pode até parecer um pouco pejorativo, mas nem sempre, né? Nesse caso do Carcass, a gente pode dizer que a audição é uma concha de retalhos, mas totalmente positiva, né? Cara, não tem por que você levar sempre pro lado ruim, entendeu? Porque quando você tem uma banda que tem a qualidade dos lançamentos que o Carcass tem, se você tá fazendo uma coxa de retalhos, você tá pegando um monte de retalhos de coisa boas e juntando. Sim. Só que assim, entra naquilo que você falou também. Eles não pararam aí. Eles não ficaram naquela de vamos só fazer autorreferência que a galera que vai engolir e tá tranquilo. Eles não pararam por aí. Eles estão trazendo elementos que continuam nessa toada de evolução, entendeu? E para mim o som deles tá perfeito, cara, pro tipo de tema que eles abordam, para o direcionamento que eles sempre procuraram dar mesmo. Para mim é perfeito. Eu gosto muito, gostei muito desse disco. Cada vez que eu ouço, você vai notando alguns detalhes, vai notando algumas passagens, e você percebe o quanto os caras foram detalhistas nas composições, na produção. Então, assim, eu acho isso muito legal. Uma coisa que eu quero destacar aqui, que já é a segunda capa, que eu acho extremamente simples e extremamente foda. Eu gosto da capa do Surgical pra cacete, mas é uma capa simples, você só tem os instrumentos de cirurgia lá. E esse, com esse coração aí montado em cima de um monte de, sei lá, de pimentão, de verduras aí, eu achei irada a capa. Então, assim, mais um ponto aí que parece que está sendo uma tendência do Carcass, que chega até engraçado se você parar para pensar nas capas anteriores, né, dos lançamentos anteriores. Primeiro, como eu disse, a visita àqueles açougues que são fechados pela vigilância sanitária, né? E aí depois você tem a capa do Necroticismo, que já tem algumas imagens assim
um pouco mais voltadas para questões de crimes, assassinatos. Aí você parte para um Heartwork que tem uma capa totalmente viagem, né, com aquele símbolo da paz junto com aquela coluna doida lá, a cabeça e tal. Eu acho que começou no Heartwork, né, essas capas. Isso. Mas, e aí o Swansong, que tem uma capa muito doida também, de uma arte meio modernosa assim, que eu não acho feio, é diferente só. E aí vem o Surgical e o Torn Arteries, que trazem essas capas mais simples, mas que são, para mim, são extremamente bem feitas e eu, assim, atingem o objetivo. Eu gosto delas. Didio, em cima desse lance de concha de retalhos também, a gente pode perceber que teve uma concha de retalhos na produção do disco, porque ele começou a ser gravado com o David Castilho, produtor. Ele começou a gravar as baterias na Suécia. Depois o James Atkinson foi o produtor que cuidou da produção das guitarras. Eles foram para a Inglaterra gravar as guitarras. E depois voltaram para finalizar o disco com o David Castilho para gravar o baixo e os vocais. Então até na composição, na produção, teve uma concha de retalhos aí interessante para eles buscarem os melhores ambientes onde iam gravar os instrumentos. Sim, e eu acho que o ponto positivo para essa concha de retalho da produção é justamente isso, né? Eles passarem por etapas e no final de tudo você perceber que, cara, é uma produção top, né? Não tem... ela é perfeita, ela tá super equilibrada. Da primeira à última faixa você vê uma produção assim de alto nível, cara. Então, eu acho que valeu. Se isso, de certa forma, fez bem pra banda, cara, poxa, que faça isso nos próximos discos, tá? Vocês preferem fazer um faixa a faixa rapidinho ou cada um menciona os seus destaques individuais? Aí vocês que mandam. Eu acho que um faixa a faixa, eu acho que é bacana. Pode ser. Eu acho. Então Torn Arteries, faixa de abertura. Poderíamos dizer que é uma faixa padrão Surgical Steel? Sim, bastante. Tem bastante... pega bem essa pegada do disco anterior, não traz uma inovação absurda, mas também não tá calcada na mesmice. Eu gostei bastante dessa faixa. Eu costumo brincar, eu falo que existe matemática musical, né? Então vamos fazer uma matemática musical aqui. Heartwork, mas Surgical Steel é igual a Torn Arteries. Agora começa os nomes escatológicos. Bizarrice. Dance of Ishtar, Psychopomp and Circumstance, March Number 1 and 8. Cara, essa música eu achei muito foda. Um pouquinho depois ali da abertura dela entra um rifão, cara, que me remeteu a Pantera. Você tem razão. Eu acho pra mim, acho que é a melhor parte do disco. Eu achei muito foda, eu não sei se vocês concordam, mas eu achei muito foda você já ver com uma faixa desse nível logo de cara, assim, no iniciozinho do disco. Eu achei que ela traz ali um andamento mais cadenciado, né? Uhum. E em algumas partes ali ela lembra muito a No Love Lost. Uhum. Eu achei que tem ali flerta bastante com a música. E eu concordo plenamente, cara. Eu acho que assim, eles chegaram e disseram, velho, peraí, mandamos uma faixa de abertura sensacional, vamos mandar uma outra aqui um pouquinho mais, mais cadenciado, mas sendo Carcass, que é Carcass, né? Terceira faixa é Eleanor Rigor Mortis. Cara, essa música ela começa até meio trash, né? Depois ela cadencia. E... porra, você já começa a ver ali uma diferença ali de primeira, segunda, terceira, onde nenhuma música se repete, onde em cada faixa você tem um universo diferente musical. Putz, sensacional isso aí, cara. Apesar da gente não ter essa questão da repetição que você falou, eu vejo que a gente teve, foi o que eu falei lá atrás, não é uma repetição de fórmula, mas como o Carcass está fazendo essa revisita a toda a sua carreira, fica essa questão de você ter as mudanças de ritmo, você ter às vezes uma coisa mais porrada e aí quebra para uma coisa mais cadenciada, uma coisa
mais compassada, mas assim, não é uma coisa que fica previsível. As guitarras são diferentes, né? Traz uma guitarra ali mais abafada, ela não traz uma guitarra clean, né? Ela traz uma coisa mais abafada. E posso estar falando uma besteira, mas pros meus ouvidos, cara, em alguns momentos, o Jeff Walker, ele lembrou ali o Dave Mustaine, cara. Em alguns momentos, juro, aquela coisa, sabe, daquele vocal meio esquisito, né? Enfim, eu achei... É o vocal esquisito que casa com a banda, né? Que casa com a banda, exatamente. Eu sempre digo que as músicas, pra mim, são como se fossem algumas construções de Lego, né? E aí você monta aquela brincadeira toda, e aí no meio da música você descobre uma pecinha ali que aparentemente não tem nada a ver, mas que dá um toque especial para aquele conjunto. E é o que a gente percebe com esse disco aqui, pelo menos pra mim, e acho que você também tá na mesma pegada aí. Então chegamos aí na faixa número 4, Under the Scalpel Blade, que foi um single lançado já ainda no ano passado, entrou no EP Despicable, foi a única faixa desse EP que eles escolheram para fazer parte também do tracklist do álbum, e cara, essa é uma das minhas favoritas assim de longe, cara. Ela, ao mesmo tempo que ela é cadenciada, é uma música que ela entra com umas partes ali bem porrada, e daqui a pouco volta pra cadência de novo, e você nunca sabe o que vai acontecer. Outra que pra mim tá entre as melhores aí do disco. É uma faixa que a gente já conhecia, exatamente como você falou, por causa da questão do EP. Então, assim, pra mim, de todas, é a que tá mais, assim... já tá no gosto, já, entendeu? Já tá no sangue. Ela termina, né, sendo aquela faixa grandiosa, porrada, como tem que ser. Então eu falo que cara, é a faixa que... É a pegadinha do disco. É a pegadinha do disco, mais uma que eu também curti pra caramba. Não vou dizer pra você que é a minha predileta, não. Mas é uma faixa que eu... é uma faixa que eu gostei bastante. Boa. Faixa 5, The Devil Rides Out. Cara, essa música aí eu destaco as linhas de guitarra do Jeff Walker, cara... Que é absurdo, cara. Tem umas quebras também muito interessantes nessa música, principalmente ali do meio pro final, depois dos 3 minutos ali de duração, que dá uma transformada na música. Ela começa num jeito, aí depois ela vira outra coisa, e não dá pra dizer que é destaque, porque esse disco, pra mim, acho que todas as faixas são destaques. São 10 faixas de destaque, né? Sobre essa música, é exatamente o que você falou e o que a gente já falou. São músicas que estão seguindo uma certa fórmula, só que você não consegue prever o que vem. Entendeu? É mais uma música que você tem uma mudança de andamento que dá um giro de 180 graus na que você estava ouvindo, e que não torna ruim a audição, pelo contrário. Eu estou muito ansioso para conseguir ver as letras dessas músicas para poder pegar mais no detalhe. Vou fechar dizendo que essa é a música mais swan song do disco, né? Então os caras colocaram nesse disco novo uma música que poderia estar facilmente no swan song, com né? uma dose de podreira. Com a dose de podreira, exatamente. A visita ao açougue. Isso, exatamente. Com aquela passadinha pelo açougue ali, né? Boa. Aí a gente chega naquela composição que... grande, né? 9 minutos. Flash Whipping Sonic Torment Limited. E, cara, quando eu ouvi ali no track, eu não tinha ouvido o disco ainda, eu olhei lá 9 minutos e eu pensei, porra, que os caras vão inventar nessa música? E, porra, quando você ouve, você nem percebe os 9 minutos passando. Não mesmo. Ela acelera, ela cadencia, ela tem uns breaks, aí tem um refrão marcante. Ela tem um solo nessa música, cara, que no meio da música, que parece um solo de rock clássico, cara. Eu fiquei imaginando Jeff Walker encarnando o David Gilmour ali, fazendo um solo lírico, nota por nota. É mesmo. Eu falei, caralho. Bem viagem, né, cara? Inusitado total. Mas a música não é lenta, ela é uma porrada. Sim. Eu gosto muito do trabalho de guitarra dessa música, cara.
É uma das, exatamente por causa do tempo que ela tem, ela precisa de ter variações, porque senão fica uma coisa monótona. A gente conhece algumas bandas aí que começam e terminam a música da mesma forma, né? Não é o caso aqui. Cara, eu achei assim a música mais animal do disco, cara. E de fato me chamou a atenção os 9 minutos. Eu falei, meu, o que será que tem aqui? e pra mim, as guitarras soaram em alguns momentos ali meio Overkill, meio Testament, meio Annihilator, sabe? Eu acho que tem algumas coisas ali dessas 3 bandas que você consegue captar. A próxima, Kelly Smith Emporium, essa é a mais porrada, eu achei a mais old school, mas ela tem umas linhas que fogem totalmente também do habitual. Então, assim, apesar dela fazer uma revisitação ao passado ali, ela traz coisas novas também. Eu acho que é uma tendência nesse disco, cara. Por mais que eles busquem alguma coisa ali no passado, eles vão olhando pra frente e te apresentam alguma coisa nova. O que eu costumo dizer quando você encontra cenários igual a desse disco, parece que eles voltam na fonte antiga só pra beber água, pra continuar a caminhada, entendeu? Então pra mim é o que essa música entrega, sabe? É mais uma música que não tem tanta variação assim. Essa música ela é um pouco mais reta, digamos assim, definida, né? É uma linha mais definida, mas mesmo assim foi buscar lá atrás para matar a sede e continuar entregando coisa nova pra gente. Então esse é mais uma faixa muito boa. Se alguém tinha dúvidas, né, nós já passamos aí da metade do disco, mas se alguém tinha dúvidas de que esse disco seria excelente, eu acho que aqui você não tem mais nenhuma dúvida. Aqui é literalmente o Carcass sendo Carcass e meu irmão, sem delongas. Certo. Faixa 8, In God We Trust. Será que eles acreditam mesmo? Eles confiam? eu tô achando que esse título é pegadinha, mas como o Daniel disse, tem que ver as letras. Eu acho que a gente tem um título, como você falou, meio pegadinha aí, né? Bem no estilo do Slayer, né? O título fala uma coisa, mas talvez a letra não siga essa linha. E assim, de todas as músicas que a gente ouviu até agora, foi a que menos me chamou a atenção, mas não por ser uma música ruim, mas exatamente porque ela tem um caráter meio experimental, mas não é uma música que está bem longe de ser ruim, é uma música, digamos assim, mais mediana. Cara, eu acho que foi uma pegadinha com os caras do Stryper, né? Acho que o Jeff Walker mandou um recado aí pro Michael Sweet. Falou, olha... Não, peraí. Michel Docinho. Desculpa. Pro Michel Docinho, falou, olha, nós podemos tocar juntos, viu? Nós não fazemos mais aquela coisa de açougue, né? De 5ª categoria, não. Nós melhoramos, olha a nossa capa. Cara, eu achei a música mais heavy metal do disco. Sim. Tá? Sim. Se a gente pode dizer que eles saíram daquela zona de conforto deles, eu vou dizer que essa música foi a faixa que literalmente eles meteram ali o pé no heavy metal. Vamos mandar aqui. E tem ali até umas linhas de baixo, né, de contrabaixo bem mais evidentes e uns vocais e apoios ali que dá essa coisa pro heavy, essa ida, né, literalmente pro heavy metal. Penúltima faixa do álbum, essa pra mim é uma das que eu mais curti também, Wake Up and Smell the Carcass, é o nome de uma coletânea, né, que eles lançaram em 2009, e agora os caras vieram com a música, e eu achei ela mais ou menos ali na mesma pegada da Under the Scalpel Blade. Ela dá umas paradas, tem um refrão bem marcante, e cara, essa é uma das minhas favoritas, com certeza. Concordo. Uma coisa que é engraçada, eu sempre achei esse nome muito foda quando eu vi o nome da coletânea, e agora os caras botaram uma música com esse nome. Então eu sempre achei esse nome irado. Pra mim é um nome que tem tudo a ver com a banda, até por ter o nome da banda, né? Mas pelas temáticas, essa bem coisa de putrefação, esses assuntos que eles adoram abordar.
E concordo com você, cara. Em termos de qualidade da música, é uma música que volta para aquela pegada que a gente estava tendo no disco. E com certeza é uma das melhores aí do álbum. Eu achei que os riffs. Cara, principalmente os riffs de guitarras ali, lembram bastante o Marty Friedman. Você ouvindo atentamente ali, você dá pra sacar essa pegada Friedman. Achei bem legal. E aqui o Bill Steer mandando super bem. E achei que essa música é uma. Eu acho que poderia ser o próximo single, cara. Eu achei que. Ah, com certeza. Né, tem que ser, porque ela tem potencial para isso. E sem dúvida nenhuma, é uma das melhores faixas do disco aí, sim. Última faixa, The Six Remorseless Swing. Ela tem um começo diferente ali, bem melódico, né? Mas depois já entra naquela pegada mais violenta. E ela vai crescendo até virar um caos. Eu acho uma música excelente para fechar o disco. Pra fechar. Ela bebe do Heartwork e do Swan Song assim, descaradamente, exatamente nessa parte mais melódica, né, nesse trabalho mais melódico. E o que eu acho legal dessa música é exatamente esse build, essa construção que você comentou, de como você tem uma coisa com um clima um clima mais melódico, e aí você parece que você vai dando marretada na música, entendeu? Você vai moldando na porrada a porra da música. Chega uma hora que ela tá um caos, cara. Exatamente. Entendeu? Eu acho isso muito foda. E é o que eu disse, pra mim é um jeito excelente de fechar o disco, cara. O Dan falou e eu concordo plenamente, cara. Se você pegar ali o Heartwork, mais o Swan Song, mais o Surgical Steel, você tem essa faixa, né? Sim. E aí eu acrescento que nós temos mais uma soma aí, o Heavy mais o Death Metal, cara. Eu achei que aqui tem uns vocais bem irados, bem mais nervosos ali, totalmente voltados ao Death Metal. E essa construção, no final das contas, cara, se transformou nisso daqui, cara. Uma das melhores faixas do disco, sem dúvida nenhuma, fechando aí em alto estilo, um descasso, né, que só peca, na minha opinião, pelo pouco tempo, cara. Sim. Achei que foi muito curto, mas enfim, fechando aí com chave de ouro, um disco de uma banda que, cara, inegavelmente aí é um dos baluartes do estilo. Então, assim, é muito legal você ter, mais uma vez falando, uma banda que tem esse tempo todo de estrada. Demorou para lançar? Demorou, mas pra mim presenteou quem gosta do estilo com um puta de um disco. Posso fazer só uma pequena observação para jogar aí uma cereja nesse bolo aí, Dan? Claro, por favor. Cara, 3 caras fazendo melhor do que muitas bandas com 5 ou 6 integrantes, sem mais. Cara, eu acho que dava até pra gente ir além aí. Recentemente a gente fez uma live aí falando sobre bandas que tocam com fórmulas prontas, né? E o Carcass definitivamente não tem uma fórmula pronta. E de repente, o Carcass pode entrar na próxima live. Sim. E de repente não ter uma fórmula pronta pode ser a melhor fórmula de todas, né? Sim. Perfeito. Boa. Bem por aí. Vamos fechar com as notas. Começa com você, Joe. Nota pro álbum. Torn Arteries é nota? Cara, poderia levar um 10, mas infelizmente eles pisaram na bola com o tempo, né, cara? E aí eu achei injusto conosco, né? Esperar tantos anos e ter um disco tão curto aí. Cara, sem dúvida nenhuma eu vou meter aí um 9,5 sem peso na consciência. Pra mim é um dos melhores, acrescentando aqui, é um dos melhores discos ao lado do Aborted. São os 2 melhores discos do estilo até o momento. Aborted é bom mesmo. Daniel, nota? Eu acompanho a nota do relator. Então, acho que não tem muito o que acrescentar. Vai todo mundo então de 9,5 então. Isso aí. 9,5. Torn Arteries, nota unânime. Essa é a nossa avaliação do disco do Carcass. Espero que vocês tenham gostado.
sempre vamos trazer aí novas resenhas de álbuns que a galera esteja aguardando, discos importantes, de bandas importantes e também discos não tão conhecidos, de bandas não tão conhecidas, mas que a gente ouça e avalie como fundamental, essencial para a galera ouvir no ano. A gente vai trazer aí para vocês também. Um abraço a todos, até a próxima. Valeu. Só uma coisa, Fábio, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, ativem as notificações e continuem acompanhando a gente aí, porque sempre que tiver alguma coisa relevante a gente vai trazer. Valeu, isso. galera. Valeu, galera.